Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical no nosso Stories lá do nosso Instagram. Quem nos segue sabe que todos os domingos nós temos uma enquete que nós lançamos lá no Instagram sobre algum tema referente a licitações e contratos administrativos. E mais recentemente, a gente vem tratando da nova lei de licitações e contratos, tá? Então, quem passou a nos acompanhar, fiquem atentos que todos os domingos temos essas enquetes lá nos stories e temos mais de 110 enquetes já gravadas, inclusive cada um com suas respostas, onde você poderá assistir no Instagram ou você que está vendo agora no YouTube, nosso canal no YouTube, tá? Poderá comentar, compartilhar, curtir, né? E tudo mais, tá bom? Olha só, pessoal, a enquete dessa semana veio tratar de um assunto muito interessante, inclusive discutido aí em um grupo do qual participamos, que é acerca da adesão à ata de registro de preço, né? E nós aproveitamos e trouxemos o tema para recordar as regras que nós temos para adesão na nossa nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133. Então vamos ver a nossa enquete, que no primeiro momento nós observaremos que exatamente a grande maioria, né, a esmagadora maioria, não teve dúvida com relação à resposta. Ainda tivemos alguns colegas que tiveram algumas dúvidas, mas a gente vai discutir o tema, tá? Então vamos lá. A nossa enquete foi o seguinte: um órgão federal realizou um pregão eletrônico para registro de preços, observando o regulamento do sistema de registro de preços para a Lei 14.133, 2021. Imaginemos que esse órgão federal regulamentou o registro de preço com os limites para adesão conforme a lei, né? Nós vamos ver esse limite, mas a enquete já trouxe um dos limites: 50% do quantitativo de cada item, tá? Um órgão municipal, então, que também regulamentou o sistema de registro de preço, e aí, olha só, o regulamento para adesão foi superior ao da lei, então consta no regulamento do município que pode ser aderido até 100% do quantitativo de cada item, solicitou adesão à ata do órgão federal para aquisição de 100% de determinado item, justificando que seu regulamento permite, né? E a nossa enquete foi o seguinte: o órgão federal poderá autorizar a adesão do quantitativo solicitado? Olha que questão interessante, né? Então, o órgão federal seguiu a lei, regulamentou, e o órgão municipal regulamentou, até a própria lei traz, né? O sistema de registro de preço é um dos procedimentos auxiliares trazido pela nova lei, juntamente com o registro cadastral, com pré-qualificação, com procedimento de manifestação de interesse, né? São procedimentos auxiliares que têm que ser regulamentados. E a lei diz lá, né? Deverão ser regulamentados. O órgão federal regulamentou seguindo a lei e o órgão municipal regulamentou com limites, né, superiores ao da lei, né? E aí nós vamos ver o que a lei fala. A lei fala no artigo 86, né, parágrafo 2º, se não participarem do procedimento previsto no caput, quer dizer, o procedimento referente à intenção de registro de preço. O artigo 86 traz a intenção de registro de preço, que é aquele procedimento prévio que vai ser divulgado pelo órgão no prazo mínimo de 8 dias úteis. Para os órgãos que quiserem participar da licitação, venham participar. Integrem o edital, digam quais são suas necessidades, aqueles quantitativos lá que constem no termo de referência, e participem da licitação. Então, aqueles órgãos que não participarem, os órgãos não participantes, né, os órgãos poderão aderir à ata de registro de preço na condição de não participante, observados os seguintes requisitos. E aí a lei traz lá a comprovação da vantajosidade, a questão do preço, né? Primeiramente, consultar o fornecedor, depois consultar o órgão gerenciador, se ele concorda com aquela adesão, tá? Então, aquele carona é aquele órgão que é fora do processo licitatório original. Ele vai surgir, o órgão carona ele poderá surgir após o processo ter sido homologado e após a ata ter sido assinada, né? Quando ele verá, de acordo com a necessidade dele, se aquela ata de registro de preço atende. Então, esses órgãos não participantes poderão utilizar essa ata. Mas olha o que nós temos como regras de limite, né? Parágrafo 4º do artigo 86, as aquisições e as contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preço para o órgão gerenciador
e para os órgãos participantes. É o primeiro limite, é o limite por órgão, né? Por órgão carona. Então, se eu estou lá licitando, registrando o preço de 1.000 unidades de resmas de papel, então aquele órgão carona, ele só poderá pegar carona a 500 resmas de papel, no máximo 500 resmas de papel, que corresponde a 50% do quantitativo do item resma de papel. E o segundo limite é o seguinte: o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Que regra é essa segunda? A segunda é o seguinte: naquele nosso exemplo, se a resma de papel nós estamos registrando 1.000 unidades de resmas de papel, o total do somatório de itens aderidos, independente da quantidade de órgãos não participantes, independente da quantidade de órgãos caronas, não pode ultrapassar 2.000 resmas, que corresponde ao dobro do quantitativo das resmas licitadas. Então nós temos que observar dois limites: 50% para cada órgão, e contanto que os somatórios dos quantitativos não ultrapassem o dobro, tá? Então isso é a regra da lei geral de licitação, pessoal. Então eu entendo particularmente, eu interpreto que os regulamentos que vierem a serem editados para regulamentar o procedimento de sistema de registro de preço não poderão observar limites diferentes, né? 50% não poderá vir com 100%. Né? E o dobro aí não poderá vir com triplo, com quádruplo, com quíntuplo. Então, primeira verificação que eu observo é que nesse nosso exemplo, quando trata que o município regulamentou para ele, né, a permissão de adesão com 100%, ele já estaria, um decreto já estaria indo em conta a Lei Geral de Licitação. Tá? Mas o foco da nossa enquete é o seguinte: olha só, a ata de registro de preço, ela é resultado de um procedimento licitatório de quem? Do órgão federal. E se a ata de registro de preço consta regra na ata, não é? Que advém de um regulamento, e o regulamento segue a Lei Geral de Licitações e Contratos, e diz assim, só pode aderir até 50% do quantitativo, então não tem, mesmo que o órgão carona, como é o caso aí, mesmo que o órgão carona tenha esse regulamento de 100%, não é o regulamento desse órgão carona que vai regrar aquela adesão, e sim as regras do edital do órgão gerenciador, que é o órgão dono daquele edital, tá? Inclusive, pessoal, muita atenção com relação a isso aí. Nós já trouxemos em outra enquete, não é? A discussão da elaboração do termo de referência pelo órgão carona. Só relembrando, para quem não viu o vídeo, mas vai lá no nosso YouTube, vai lá no Instagram e vê esse vídeo sobre a adesão, não é? O órgão carona, ele não elabora o termo de referência, ele elabora o estudo técnico preliminar, onde ele vai justificar, onde ele vai comprovar que, ao final, a melhor solução para atender a sua necessidade é a adesão. Por quê? Porque a partir do momento que ele está aderindo a uma ata de registro de preço, ele está aderindo a todas as regras da licitação que resultou aquela ata. Inclusive o termo de referência anexo ao edital do órgão gerenciador, tá? Então, essa regra aí do órgão ter 100% e a adesão observar o regulamento dele, não. Vai observar o regulamento do órgão que está, que licitou, o órgão dono da ata de registro de preço, tá bom? Então, só trazendo aí, né, pouquíssimas pessoas marcaram sim, concordando com essa adesão superior à lei, né, e superior ao regulamento do órgão gerenciador, mas na verdade 96% dos colegas aí marcaram não corretamente, então o órgão federal não poderá autorizar essa adesão, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, obrigado pelos colegas que vêm lá no direct discutir, inclusive trazer sua opinião. A ideia, pessoal, da enquete dominical é exatamente essa, nós discutirmos licitação para que todos nós juntos, órgãos e licitantes, podemos seguir de uma forma tranquila, não é? E, logicamente, cada um tem seu entendimento, mas o importante é discutir isso aí para você criar o seu juízo a sua interpretação da nova lei de licitações e contratos das licitações, tá bom? Muito obrigado. Lembrando, meus amigos, que já estamos com a terceira turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento aberta. O curso ocorrerá dias 24, 25 e 26 de abril, em virtude da primeira turma que já ocorreu semana passada e a segunda turma que ocorrerá dias 13, 14 e 15. O curso estamos ministrando juntamente com o professor Abimael Torcati, não é?
o curso de formação da agente de contratação, em virtude das 2 turmas lotarem, nós tivemos que abrir uma terceira turma, 24, 25, 26 de abril, vai lá no nossa BIOS, busca lá o link, cai lá na página, busca o folder completo, ou então vem no nosso direct pedir, entre em contato com a gente e a gente encaminha para você as informações, com preço diferenciado, inclusive, para mais de uma inscrição da mesma fonte pagadora, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais, um abraço.